Parabéns por ter garantido o seu acesso a este material exclusivo, onde você vai descobrir o segredo por trás dos carrosséis narrativos que tem a estrutura que vai fazer com que você alcance muito mais potenciais clientes para o seu negócio. Justamente porque a estrutura do carrossel narrativo, ele faz com que as pessoas leiam o carrossel do início ao fim e ainda gerem engajamento, curtindo, compartilhando e principalmente comentando. Bom, existem dois tipos de carrosséis. Existe o carrossel comum e existe o carrossel narrativo. O carrossel comum geralmente é aqueles carrosséis onde a gente cria para ensinar alguma coisa, trazer algumas dicas. E o carrossel narrativo são carrosséis onde trazemos histórias, contamos narrativas envolventes que faz com que a audiência fique no carrossel do início ao fim. Por isso é tão importante os carrosséis narrativos e eles têm uma diferença enorme com relação aos carrosséis comuns, porque a gente consegue manter a audiência no nosso conteúdo. Quanto mais a gente consegue manter a nossa audiência no nosso conteúdo, mais o algoritmo vai entregar esses conteúdos para mais pessoas. Consequentemente, a gente consegue alcançar mais potenciais clientes e principalmente vendas através da criação de conteúdo. Esse formato ele foi responsável por eu alcançar mais de 5 milhões de pessoas e conseguir mais de 4.000 leads em um espaço de 7 dias, sem que eu precisasse gastar um centavo em tráfego pago. E eu quero te mostrar aqui um exemplo de um carrossel comum que eu fiz e um exemplo de um carrossel narrativo. Vamos então aqui para a nossa tela e aqui você vê exatamente um carrossel comum que eu mesmo criei aqui no meu perfil. Inclusive foi um carrossel criado em 19 de janeiro deste ano. Eu vou clicar aqui em ver insights. Olha as métricas desse carrossel. Eu tive 6.366 visualizações. Olha as interações. 56 curtidas, 27 comentários, 25 salvamentos e 11 compartilhamentos. Ou seja, 6.000 pessoas não é um número pequeno de visualizações que eu tenho alcançado com esse tipo de carrossel. Só que as interações com relação ao número de visualizações está muito baixo. Só que agora eu quero te mostrar como é a diferença para um carrossel narrativo. Então, eu vou te mostrar esse carrossel narrativo que eu fiz praticamente um mês depois, em 15 de fevereiro, eu postei esse aqui. Olha só as métricas desse carrossel. 5.204.279 pessoas alcançadas através de um carrossel, através de um conteúdo que eu nem precisei aparecer para alcançar o tanto de gente que eu alcancei. Não precisei também pagar, investir em anúncios pagos para alcançar 5 milhões de pessoas. Se eu fosse ver o quanto eu precisaria gastar ou investir para alcançar mais de 5 milhões de pessoas, seria muito dinheiro. E olha só as interações. Até o momento, 102.569. Olha os compartilhamentos. 84.688. Salvamentos, 14.205. E comentários, 14.046. Seguidores que eu ganhei através desse carrossel, 5.161 seguidores. Aqui eu consigo te mostrar que os carrosséis narrativos, em comparação ao carrossel comum, tem uma diferença enorme. Eu não consegui só números grandes através desse carrossel, eu consegui atrair as pessoas qualificadas, atrair mais de 4.000 leads, que são potenciais clientes para o meu negócio e vendas todos os dias. Não só esse carrossel me trouxe tantos leads, como muitos outros carrosséis narrativos que eu venho testando dentro do meu perfil, como por exemplo o da Anitta, o da Bruna Marquezine, o da Fernanda Torres, o caso do Trump com Zelensky e vários outros carrosséis narrativos que eu estou testando no meu perfil. Com relação ao Reels, geralmente os carrosséis estão me trazendo mais leads e potenciais clientes. Então, para você entender o quão importante é você produzir os seus carrosséis narrativos dentro do seu perfil. Tá bom, Nelson, mas qual que é a estrutura de um carrossel narrativo? Vou mostrar novamente aqui na tela para vocês. Aqui a gente vê um título da seguinte forma: a Ferrari pegou o carro de volta depois desse influencer ostentar. E aí tem a foto do caso que aconteceu, dessa história que se tornou uma polêmica e foi muito falada na época que aconteceu, que inclusive foi no ano passado. Então aqui a gente já nota que as imagens que eu utilizo aqui na capa e principalmente o título, ele já prende a atenção das pessoas a pararem para consumir esse carrossel. No segundo card eu trago aqui um contexto e trago também o vídeo do influenciador do caso que aconteceu. Então eu contextualizo com relação àquele gancho que eu coloquei na minha capa, que é a questão da Ferrari com influencer.
que a Ferrari pediu o carro de volta. Então, eu dei apenas uma contextualizada e você vê aqui que eu coloquei, mas a Ferrari não gostou nada disso. Então, é um gancho para as pessoas irem para o próximo passo. Estou fazendo elas continuarem lendo o carrossel. Aqui eu contextualizo um pouquinho mais a história, onde eu falo sobre que o influenciador se ofereceu para pagar até 3 vezes mais o valor do carro. Então, eu estou contextualizando um pouquinho mais sobre a história e a marca recusou. E isso traz um conflito e faz as pessoas ficarem mais curiosas ainda. E a partir daqui, as pessoas já começam a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas e vai continuar lendo. Aqui eu continuo a narrativa da história, falando ali se a Ferrari realmente poderia fazer isso, pedir o carro de volta. Eu estou contando sobre o acontecimento. E como vocês podem notar, eu ainda não toquei no assunto que tem a ver com o meu nicho. Mas vocês vão ver como eu relaciono esse acontecimento a um assunto do meu nicho. Aí eu falo aqui, ó, até eleva o nível de consciência das pessoas que a Ferrari tem um código de ética que proíbe os seus compradores de fazer ações que manchem a imagem da marca. E aí eu continuo a história trazendo provas sociais de que esse não é um caso único, que aconteceu com outras pessoas que também são personalidades famosas, como o Justin Bieber, o 50 Cent, a Kim Kardashian, inclusive aquele influenciador aqui do Brasil, que é o Ruiter. Então, eu trago aqui que aquilo que eu coloquei na capa não é um caso isolado, e a pessoa fica curiosa ainda e continua lendo o carrossel. Então, eu estou prendendo, retendo as pessoas dentro do meu carrossel. Aí, a partir daqui, eu já vinculo ao tema relacionado ao meu nicho. O que isso nos ensina sobre posicionamento? A Ferrari escolhe quem pode ser seu cliente. E no Instagram, isso vale para você também. Então, aqui já está totalmente vinculado ao meu nicho, a um tema que eu posso falar com o público que eu quero atrair. E aí eu dou continuidade. Se você tenta falar com todo mundo, não se conecta com ninguém. Então eu estou elevando o nível de consciência da minha audiência, dos leitores desse carrossel, que essa pessoa ela está falando com todo mundo. E por isso que ela talvez não esteja tendo resultado no Instagram, por causa desse posicionamento de tentar agradar todo mundo. Se você quer atrair um público que realmente valoriza o que você faz, precisa entender a importância do seu posicionamento. Ou seja, que eu deixo claro para a pessoa que ela precisa ter posicionamento se ela quer ter resultados. E aí ela vai continuar lendo. Aqui eu quebro a objeção da pessoa, porque eu falo assim, ó, muita gente acha que posicionamento é excluir as pessoas, mas na verdade é atrair as certas. Porque muita gente acha que, se eu me posicionar, eu vou excluir algumas pessoas. Mas esse é o certo, esse é o principal objetivo. Você precisa se posicionar de forma autêntica e isso vai fazer com que você atraia as pessoas certas até o seu perfil. Se marcas bilionárias também fazem isso, por que você ainda tenta agradar a todo mundo? A Ferrari fez isso, eu estou mostrando isso aqui para vocês nesse conteúdo. O posicionamento da Ferrari. A pessoa mesmo que comprou o carro Ferrari, se ela fizer algo que manche a marca, ela vai pedir o carro de volta, ela não tá nem aí, é o posicionamento dela. Ela não quer associar a marca dela a esse tipo de pessoa que mancha a imagem da Ferrari. Então, eu estou trazendo, vinculando ao posicionamento e fazendo você entender que é necessário que você se posicione. E aí eu já vou para a parte final desse carrossel. Se você quer mapear e ter clareza de quem é seu cliente VIP e construir um posicionamento forte, eu tenho algo para você. Mas o que o Nelson tem para mim? Eu vou ver aqui no card final. Comente Ferrari e eu te envio a ferramenta gratuita para te ajudar a mapear o seu público e definir o seu posicionamento para atrair os clientes certos no Instagram. Ou seja, eu finalizo entregando e oferecendo uma ferramenta gratuita para as pessoas que comentarem Ferrari nesse post. Então você percebe que no carrossel narrativo eu prendo a atenção com o título, não tem nada a ver com o assunto que eu poderia estar trazendo no meu perfil. No decorrer disso aí, enquanto a pessoa está ali curiosa para saber a história, ali eu já vinculo ao meu tema, ao meu nicho, e a partir dali ficam as pessoas que já são as mais qualificadas. Então eu consigo atrair a atenção de muitas pessoas por causa da capa e da narrativa, consigo filtrar com que o máximo de pessoas qualificadas fiquem até o final e comentem Ferrari para receber uma isca minha. E aí a pessoa comenta, recebe automaticamente no direct. Eu utilizo o ManyChat e dentro dessa automatização eu aplico um funil de vendas que eu vou fazendo com que a pessoa perceba
que eu tenho a solução para ela, que é o meu produto. Então essa é a estrutura do carrossel narrativo. E para você testar um tipo de carrossel narrativo, eu vou te disponibilizar um template editável do Canva para você criar o seu carrossel narrativo. Então você vai abrir o template e vai pensar num tema que você consiga vincular ao seu nicho, ao seu produto e ao seu serviço para aplicar esse carrossel narrativo dentro do seu perfil. E se você quer aprender a criar carrosséis narrativos de uma forma muito mais acelerada e ter seus resultados mais rápido, te posicionando como autoridade, fazendo você alcançar milhares de pessoas e potenciais clientes para o seu negócio, eu ensino o método completo dentro do meu treinamento de carrosséis narrativos. Eu vou deixar aqui abaixo, então, o acesso para o método carrosséis narrativos e também o guia para você aplicar os carrosséis narrativos dentro do seu perfil.